Universidade, Conhecimento e Democracia. Congresso Acadêmico Unifesp 2022. Projeto Cristal. Ciência para o reencontro interdisciplinar da sociedade com a tecnologia, a história, o ambiente, a arte nas suas diferentes linguagens. O Projeto Cristal nasceu de um encontro descontraído e casual de 3 professoras de áreas distintas. Surgiu da discussão que a presença dos cristais no cotidiano é praticamente imperceptível e, usualmente, nos concentramos nas aplicações tecnológicas desse elemento. Geralmente não exploramos por completo suas manifestações na história, filosofia, matemática, artes e outras linguagens científicas. O objetivo geral do projeto proposto é a divulgação da ciência, a prática do método científico e o senso crítico nas escolas públicas de ensino médio de São José dos Campos, através do conhecimento de atividades relacionadas à cristalografia e estudos de cristais e suas aplicações, logrando aprender, experimentar e desfrutar da ciência como um todo, seja ciências exatas, biológicas ou humanas. O ambiente escolar é o espaço utilizado como oportunidade de interação e intercâmbio de conhecimentos e experiência entre os professores da Unifesp e os professores da Escola de Ensino Médio. Esta fase é composta de 5 encontros com informações e discussões sobre conhecimentos avançados em crescimento de cristais e cristalografia. A ação extensionista do projeto de extensão Cristais na Escola Eumano Ferreira Veloso, ela começou a partir de um ciclo de 5 encontros com o corpo docente, que foi realizado no que se chama de horário de trabalho coletivo, de modo que todos os professores puderam conhecer o projeto, os fundamentos, qual era o direcionamento, as aplicações dos cristais, inclusive uma parte histórica, e a partir dali vincular a questão dos cristais a conteúdos curriculares da educação básica. Grandes mudanças aconteceram até chegarmos no nosso resultado. O ambiente escolar ganhou movimento acadêmico. Nós que iniciamos lá, plantamos a sementinha na escola, né? E para todos entenderem, que vai ser até nossos ouvintes, é bastante a gente esclarecer que nós começamos numa escola top. Nós começamos com uma das melhores escolas de São José dos Campos e que, basicamente, nós fomos, sim, bem acolhidos e o projeto teve sucesso, né? Com aquele grupo de pessoas que acreditaram nessa ideia. Só que essa nova fase, que a Ana comentou, que foi atingimos a Escola Eumano, ela tomou proporções que eu acho que vale qualquer trabalho do educador, não somente professor, né? Por quê? Além daquele acolhimento bacana que são os nossos colegas de profissão, nós vimos os olhos das crianças brilharem, acreditarem nos professores, nem professores, mentores, né? Porque o desdobramento é o que ocorreu nesse tempo todo, porque nós largamos a semente e elas germinaram essa semente, todas essas ideias. Então, em particular, é um prazer enorme trabalhar com pessoas que acreditam ainda na educação, né? Que acreditam no poder daquele ser humano que está em formação, porque é ali que eu acho que nós temos que realmente regar, adubar para crescer, para ser novos, ser gente. E ver os frutos, né, com o âmago dos alunos ganhar um prêmio do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, competindo com diversas escolas, isso eu acho que transpõe qualquer barreira inimaginável. Da onde o projeto, com seus tentáculos entrando nas vidas de cada aluno, das famílias, de quando eles foram lá na nossa universidade e ver, lotamos 2 ônibus, aquela alegria deles e olhar para tudo aquilo e dizer, nossa, é possível, né? E para alguns, de fato, foi possível. Nós temos alunos agora no nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, plantado dessa pequena semente, talvez eu possa arriscar dizer um sonho, até um devaneio pensando nisso, porque foi uma dimensão muito maior que eu imaginava. Essa escola que nós fomos, Hugo, de 42 escolas do município de São José dos Campos, né, públicas, ela está ranqueada com os seus indicadores próprios como a 40ª escola nesse ranking. Então, o impacto disso tudo que nós estamos conversando e do resultado que foi obtido em sua amplitude, eu acho que é aí que nós acertamos no projeto. Então, nós fomos lá na 40ª de 42 e trouxemos esse resultado à tona, com os professores motivando, porque a semente não foi só no aluno, nós começamos com o professor. Nós mandamos também o coração do professor, temos a chance, pelo menos oferecemos a chance. Eu acho que uma das questões, né, para dar certo,
tem a ver com inquietações que a gente tem, né? E essas inquietações, elas movem os nossos trabalhos, as nossas conversas, as nossas pesquisas. E eu sempre fui muito curiosa, né? Eu acho que a curiosidade, ela é um ingrediente que não faz ciência, mas sem a curiosidade ninguém se torna cientista. Eu acho que tem uma coisa meio que mágica nisso, que é uma dosagem que tem que ter, assim, de curiosidade. E de observação. Às vezes as pessoas estão com os olhos tão treinados, já estão viciados, que não conseguem enxergar coisas que estão ali, né? E são fenômenos que às vezes a gente tem que fazer perguntas, são as perguntas mais simples, que colocam para a gente questões tão interessantes. Acho que isso resulta um pouco do trabalho dos Makers no ano passado, que foi a equipe que começou trabalhando com, olha, por onde a gente vai começar? A energia fotovoltaica. Qual o problema que a gente tem? Tomada. A escola não tem tomada, não tem conta de energia. As salas de aula não tem, isso é uma coisa que vai impactar, porque precisa quebrar, precisa fazer um monte de coisa aqui, não tem grana para isso, vamos fazer o quê? Carregador de celular, então, parte de energia solar. E a gente vai fazendo as coisas, né, por demanda, por projeto, aprendendo a partir da situação ali que está sendo colocada, né? E acho que o sucesso foi disso. E para esse ano, a turma que está no terceiro ano, tem uma estudante, por exemplo, que está no cursinho da Unesp, tem outra que está no cursinho pré-vestibular da Federal da ABC, né? A gente tem 2 estudantes que estão com bolsa iniciação científica júnior pela Unifesp, um de bolsa institucional, o outro é SNPq, mas os leques foram se abrindo. Para o ano passado, a gente teve o prêmio da Samsung, que a escola nunca tinha sequer colocado um trabalho para rodar, né, que é uma investigação mais prática, né, problemas reais, e pensando no laboratório ampliado, que é uma coisa que Silvia e Ana, a gente sempre conversou muito disso no início, falava assim, por que tem esse fetiche de laboratório, e essa coisa do laboratório tem aquela coisa do meu laboratório, que tem a chave que tem que pedir para isso, para quê? O laboratório é um mundo, a gente pode investigar várias coisas em vários lugares, então acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu validar, que a gente consegue enxergar isso hoje, né? A Olimpíada Brasileira de Astronomia, que também eles não tinham adesão, teve adesão, não só teve adesão, como a gente teve medalhista, que foi o Miguel, é um bronze, não importa, é importante, é um resultado, dentro do contexto que a gente teve de pandemia, isso vale ouro, porque a gente não está falando de uma métrica, que a gente está medindo as pessoas com uma régua normal, a gente tem que pensar qual é o ponto de partida dessas pessoas, e o quão isso mobiliza uma moto propulsora para coisas que estão para acontecer, né? Então, eu acredito que ainda para esse ano, as coisas que já estão em processo, já tem uma equipe que vai submeter trabalho para a EA, que é esse desafio do Instituto Gêmeos, Laboratório Aberto do ITA, né, e brincando, a gente vai fazendo coisas que, assim, os alunos começam a perceber que a gente pode ser uma referência para alguma coisa que ele vê ali, e ele aceita o tipo de desafio que vem. Quando eu falo que em tudo tem cristal, é porque eu encaro todos esses processos realmente, seguindo como exemplo de tantos anos de observações de como os cristais crescem, né? Eu cresci junto com os cristais, digamos assim, eu virei uma cientista observando a natureza desenvolver. E, na verdade, o que você precisa? Como você falou, né? Observar o céu, onde isso vai dar, tem que ter um comecinho. Então, o que a gente precisa? Sempre de um núcleo. Primeira coisinha, um núcleozinho, pequenininho, uma sementinha, que a gente chama de semente. E aí, onde você colocar essa semente, tem que ter as condições propícias para aquilo poder desenvolver. Então, tudo tem cristal assim. Então, se você tem naquele ambiente e você atingir um equilíbrio termodinâmico, aí não acontece nada. Mas se você tem uma posição de quase equilíbrio, porque equilíbrio não vai acontecer, mas quase acontecendo, aí começam a acontecer coisas. Se você se antecipa e acelera o processo, você vai ter os cristais defeituosos, ou inserir um monte de defeito no seu produto final. Se você demora demais, também não acontece de gerar algo. Ele se auto-desfaz. Você pode começar a ter algo, demorou demais, o que acontece? Dissolve. Agora, se você tem as condições ideais, propícias, gerando tudo harmoniosamente, que pode surgir das coisas mais caóticas, mas sempre tem uma ordenação dentro do caótico. Até nisso. E que essa organização se faz lá, você vai ter o seu produto, vai ter o seu cristal, vai ter, às vezes, o cristal mais belo, tudo está interligado. E é por aí mesmo, né? Acho que esse é o propósito mesmo, essa interligação de todos os conhecimentos para se localizar como ser humano. E ela se multiplicou, germinou de uma maneira que agora a gente conseguiu perceber que nós podemos, sim, trazer outros colegas com outras identidades, com outros valores, e que isso se expanda, porque é contagioso. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós estamos relatando sobre o Projeto Cristal, mas eu acho que talvez, com todas as nossas palavras, a gente não consegue mostrar a magnitude que se tornou, né? Do conhecimento um pouco de cada um, porque quando nós falamos na escola, nós falamos de processos termodinâmicos, de defeitos, o professor Rossano falando sobre rearranjamento atômico, a célula unitária, mas o que isso tem a ver com o cotidiano das pessoas, né? Então, deu muito certo, deu muito certo. Eu acredito muito em qualquer tipo de projeto que a gente leve qualquer nível de letramento. É necessário